Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a este canal. Se conheceres o dom de Deus, o posso. Hoje nós iremos meditar o Evangelho do dia de hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro. Vamos pedir ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje o Evangelho se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meus queridos irmãos, eu meditando este Evangelho, eu divido esse Evangelho em duas partes. Primeiro, na casa de Simão e André, e depois no lugar deserto que Jesus foi rezar. Encontramos duas atitudes muito interessantes dos apóstolos. Primeiro, quando perceberam que a sogra de Pedro, de Simão, estava com febre, logo eles foram contar a Jesus. E na segunda parte, Jesus estava num lugar deserto, à noite, ainda escuro, e Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Aqui vemos uma situação de cura, primeiro de enfermidade, de doença, e depois uma situação em que o ambiente estava todo escuro. Pode representar as nossas tribulações, os nossos sofrimentos. E eis que os apóstolos sempre procuram a Jesus. Esse deve ser o nosso primeiro caminho. Tudo aquilo que formos fazer, tudo aquilo que as alegrias, as tristezas, os sofrimentos, as dificuldades, devemos primeiro apresentar a Jesus. Infelizmente, no nosso meio existe um pecado muito grave, que é o da fofoca. Antes mesmo da coisa acontecer, muitos já chegam com a intenção maldosa de contar, de fofocar, de falar do que aconteceu, do que não aconteceu. E o Evangelho aqui deixa muito claro que os apóstolos primeiro iam a Jesus. Esse deve ser o nosso caminho. Devemos apresentar ao Senhor primeiro, não a quem talvez não diz respeito. Devemos pedir ao Senhor que tire do nosso coração o joio da fofoca, da calúnia, da crítica, do contar a situação, contar as coisas, contar sobre a vida do outro somente por uma aparência de amizade, mas no fundo é pecado.
No fundo, pecado é espalhar coisas, procurar, né, na intenção maldosa. Primeiro devemos falar para Jesus. Depois, com certeza, tomar as atitudes que devem ser tomadas. Mas primeiro, tudo devemos apresentar ao Senhor. Vamos pedir essa graça a Deus que tire do nosso coração toda a maldade do contar, do falar, do fofocar, mas que diante de muitas e muitas situações boas ou difíceis, a primeira pessoa que devemos recorrer é Jesus. Senhor Jesus, nós te apresentamos o nosso coração e te pedimos, Senhor, que tire do nosso coração toda fofoca, toda calúnia, toda crítica, que diante de todas as situações da nossa vida, daquilo que nos diz respeito, Senhor, que possamos primeiro ir à Tua presença. Que o Senhor seja o primeiro a saber da nossa boca as coisas que acontecem na nossa vida. Que diante das enfermidades, que diante, Senhor, da nossa escuridão, assim como no Evangelho de hoje, possamos aprender com os apóstolos. Devemos primeiro recorrer ao Senhor. Que a Virgem Maria possa também nos ensinar, ela que nas bodas de Caná, quando faltou vinho, ela não saiu falando, né, a respeito daquela festa, daquela cerimônia, não iria dar certo. Ela foi até o Senhor e apresentou a sua necessidade, a necessidade daquela família. Eles não têm mais vinho e o Senhor também fez um milagre. Ó Virgem Maria, nos ajude a sempre recorrer a Jesus. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus que venha sobre nós, sobre todas as nossas intenções. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.